Das Cartas de Santo Ambrósio, Bispo, século IV. O encanto de tuas palavras inspire confiança ao povo. Recebeste o mumus sacerdotal e, sentado à popa da igreja, governas a barca em meio às ondas. Segura bem o leme da fé, para que as fortes procelas do mundo não se perturbem. O mar é, na verdade, grande e vasto, mas não temas. Ele a tomou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Salmo 23, 2. Por isso, não é sem razão que, entre tantas agitações do mundo, a Igreja do Senhor, edificada sobre a pedra apostólica, permanece firme e, contra o ímpeto das águas, se apoia sobre inabalável fundamento. É batida pelas ondas, mas não abalada, e embora muitas vezes os elementos deste mundo a sacudam com grande fragor, ela oferece aos navegantes cansados o mais seguro porto de salvação. Ela flutua no mar, mas também corre pelos rios, sobretudo aqueles rios dos quais se diz: levantaram os rios a sua voz. Salmo 92, 3. São os rios que brotam do coração daqueles que beberam da água de Cristo e receberam o Espírito de Deus. Quando transbordam de graça espiritual, estes rios levantam a sua voz. Há também um rio que corre para os seus santos como uma torrente. Existe ainda o ímpeto do rio que alegra a alma tranquila e pacífica. Quem receber da plenitude desse rio, como João Evangelista, Pedro e Paulo, levanta a sua voz. E do mesmo modo que os apóstolos difundiram até os confins da terra, como num canto harmonioso, a voz da pregação evangélica, assim o que receber da plenitude deste rio, começa a anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Recebe, portanto, da plenitude de Cristo, para que tua voz também se manifeste. Apanha a água de Cristo, essa água que louva o Senhor. Apanha de muitos lugares a água, que as nuvens dos profetas deixam cair. Quem apanha a água dos montes, ou a retira e bebe das fontes, também começa a orvalhar como as nuvens. Enche, pois, o íntimo do teu espírito com esta água, para que a terra da tua alma seja regada e tenhas a fonte em tua própria casa. Quem muito lê e compreende, fica repleto, e quem está repleto pode regar os demais. Por isso diz a Escritura: se as nuvens estiverem carregadas, farão cair as chuvas sobre a terra. Eclesiástico 11, 3. As tuas pregações sejam fluentes, puras e claras, de modo que o teu ensinamento moral penetre suavemente nos que te escutam, e o encanto de tuas palavras inspire a confiança ao povo. Deste modo, ele te seguirá de boa vontade, para onde o conduzires. Os teus discursos sejam repletos de inteligência. Por isso diz Salomão: os lábios dos sábios são as armas da sabedoria. Provérbios 15, 7. E noutra passagem: o pensamento dirija os teus lábios, isto é, os teus sermões brilhem pela sua clareza, e teus discursos e explicações dispensem as opiniões alheias. Que tua palavra seja capaz de se defender por si mesma. Enfim, não saia de tua boca nenhuma palavra inútil e sem sentido. Dos comentários sobre o profeta Isaías, de Eusébio de Cesareia, bispo, século IV. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplainai a estrada de nosso Deus. Isaías 43. O profeta afirma claramente que não será em Jerusalém,
mas no deserto que se realizará esta profecia, isto é, a manifestação da glória do Senhor e o anúncio da salvação de Deus para toda a humanidade. Na verdade, tudo isto se realizou literalmente na história, quando João Batista anunciou no deserto do Jordão a vinda salvífica de Deus, e ali se revelou a salvação de Deus. De fato, Cristo manifestou-se a todos em sua glória quando, depois de seu batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo, descendo em forma de pomba, pousou sobre ele. E a voz do Pai se fez ouvir, dando testemunho do Filho. Este é meu Filho amado, escutai-o. Mateus 17:5. Essas coisas foram ditas porque Deus deveria vir ao deserto, desde sempre fechado e inacessível. Com efeito, todas as nações pagãs estavam privadas do conhecimento de Deus, e os homens justos e os profetas de Deus nunca haviam penetrado nelas. Por esse motivo, a voz ordena que se prepare um caminho para a palavra de Deus e se aplanem os terrenos escarpados e ásperos, a fim de que o nosso Deus possa entrar quando vier. Preparai o caminho do Senhor. Marcos 1:3. É esta a pregação evangélica que traz um novo consolo e deseja ardentemente que o anúncio da salvação de Deus chegue a todos os homens. Sobe a um alto monte, tu, que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Isaías 49. Depois que se mencionou a voz que clama no deserto, convém perfeitamente essas palavras, que se referem aos evangelistas e anunciam a vinda de Deus entre os homens. De fato, a alusão aos evangelistas devia logicamente seguir a profecia sobre João Batista. Que Sião é esta, senão a que antes se chamava Jerusalém? Era realmente um monte, como declara esta palavra da Escritura. O monte Sião que escolhestes para a morada. Salmo 73:2. E o apóstolo: Vós vos aproximastes do monte de Sião. Hebreus 12:22. Não será uma alusão ao grupo dos apóstolos, escolhido entre o antigo povo da circuncisão? Tal é, pois, Sião ou Jerusalém, que recebeu a salvação de Deus e que foi edificada sobre o monte de Deus, isto é, sobre o Verbo, seu Filho único. A ela que subiu ao alto monte é que Deus ordena anunciar a palavra da salvação. Mas quem anuncia a boa nova senão o corpo dos evangelistas? E o que significa anunciar a boa nova? É proclamar a todos os homens, e em primeiro lugar às cidades de Judá, a vinda de Cristo à terra.